Bom, meus amigos, vimos que algumas pessoas têm o dever de prestar informações ao fisco mediante intimação escrita e que esse dever ele cede apenas ao sigilo profissional. E nós sabemos que as autoridades administrativas, ao realizarem um procedimento fiscalizatório, meus amigos, elas acabam tendo acesso à saúde financeira do contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Então, olha só, não obstante ela tenha o poder de fiscalização, por outro lado, o Código Tributário Nacional, no artigo 198, estabelece o dever de sigilo da autoridade administrativa, sob pena dela responder pelas consequências em virtude da não manutenção em sigilo das informações a que ela teve acesso. Meus amigos, eu gosto de mostrar os dispositivos para vocês, né? Para que vocês tenham contato especificamente com o texto de lei, para que fique muito mais fácil as respostas às questões, sejam elas objetivas ou até mesmo discursivas na prova de vocês. Bom, olha só, olhem o que combina o artigo 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, ou seja, ao lado da responsabilidade, né, sem deixar de lado a responsabilidade penal, é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informações ou informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros, e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Portanto, coloquem no caderno de vocês que é vedada a divulgação por parte da Fazenda Pública, assim como de seus servidores, de informações que forem obtidas em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. Isso sem prejuízo do disposto na legislação penal. Por que isso, meus amigos? Primeiro, que ao proceder uma fiscalização ou a Fazenda Pública, ela consegue saber como está a situação econômica do contribuinte, né? Bem como saberá como andam os negócios do contribuinte, né? O estado dos seus negócios, ou seja, ela tem acesso à vida completa do contribuinte no que diz respeito ao objeto da fiscalização, e esta informação deverá, então, ser mantida sob sigilo, certo? Mas existem exceções ao dever de sigilo? Existem. E, portanto, coloquem nas anotações de vocês exceções ao dever de sigilo. Essas exceções estão contempladas no artigo 198, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, certo? Que estabelece o seguinte, vejam só. É possível, portanto, que a autoridade administrativa preste informações acerca da vida financeira do contribuinte, fiscal, da natureza dos seus negócios, né, bem como do estado dos negócios do contribuinte, quando nós estivermos diante de uma requisição da autoridade judiciária no interesse da justiça. Ora, meus amigos, nós estamos falando da requisição por parte do juiz. É óbvio que a informação será prestada pelo fisco e será mantida sob sigilo no âmbito do Poder Judiciário, né? Mas é possível que o juiz requisite informações ao fisco e o fisco, então, nessa hipótese, não precisa manter o dever de sigilo, pode comunicar ao judiciário. Mas, vejam essa segunda hipótese.
solicitações de autoridades administrativas no interesse da administração pública. Então, uma autoridade administrativa requerendo informações a outra autoridade administrativa, informações essas que estão relacionadas ao interesse da administração pública. Desde que seja comprovada a instauração de processo regular administrativo no órgão ou na entidade que está solicitando informações, e esse processo administrativo tenha como objetivo investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então, vejam, olhem essa segunda hipótese. Nós estamos tratando do caso de uma autoridade administrativa solicitar informações sigilosas a uma outra autoridade administrativa em virtude de nós termos um processo administrativo instaurado no âmbito da requisitante para investigar o sujeito passivo por prática de infração administrativa. Vem comigo, exemplo dessa hipótese, né? Vamos pensar na hipótese em que o servidor público, né, seja objeto, digamos assim, da instauração de um processo administrativo que tem por objetivo, então, verificar a prática de corrupção, né? Uma sindicância, haja vista que ele está sendo investigado por receber dinheiro para a prática de determinados atos. Bom, neste caso, é possível a autoridade administrativa que venha a presidir esse procedimento administrativo, essa sindicância, que ela solicite informações ao fisco acerca dos negócios, da natureza, bem como do estado, né, em que se encontra a vida fiscal, financeira do contribuinte. Mas vejam, é preciso o processo regular e é preciso que esse processo tenha por finalidade investigar um servidor público por prática de infração administrativa. E mais, eu coloquei aí para vocês uma outra hipótese que não está prevista no artigo 198, parágrafo 1º, mas em que é possível a requisição de informações sigilosas ao fisco. Nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, vejam, as comissões parlamentares de inquérito, elas terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. E por isso, as comissões parlamentares de inquérito podem requerer informações ao fisco e o dever de sigilo não prevalecerá nessa hipótese ao fisco. Muito bem, estas são as exceções, na verdade, as hipóteses em que o dever de sigilo ele é mitigado, digamos assim. Bom, também é possível, meus amigos, o intercâmbio de informações sigilosas entre as fazendas públicas, tá? Isso é possível. Mas, para que haja um intercâmbio de informações sigilosas entre a fazenda pública, é preciso que haja processo regularmente instaurado, tá? Então, uma fazenda pública só pode trocar informações sigilosas com outra fazenda pública desde que haja processo regular instaurado. É o que comina o artigo 198, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Muito bem? Mas, prosseguindo, existem informações que não são sigilosas. Existem informações
que poderão ser divulgadas pelo fisco. Vejam, não são sigilosas as informações relativas. Essa questão está prevista no artigo 198, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional. Portanto, coloquem aí, por gentileza, porque eu acabei não colocando. Então, vejam, não são sigilosas as informações relativas. Artigo 198, parágrafo 3º. 1. Representações fiscais para fins penais. Então, as representações realizadas pelas autoridades administrativas, para a autoridade policial, para que seja instaurado procedimento, né, inquérito policial ou alguma atitude policial, aí, investigação policial, em virtude da prática de eventual crime contra a ordem tributária, essa informação não se trata de uma informação sigilosa. Mas, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública. Meus amigos, quando o nome do contribuinte é inscrito em dívida ativa, essa informação não é uma informação sigilosa, tá? Até porque o nome dele será negativado, ele passará a compor o quadro dos devedores da Fazenda Pública e não se trata de uma informação em relação à qual a Fazenda Pública deva guardar sigilo. Mas não são sigilosas as informações relativas a parcelamentos concedidos, né, que são causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, bem como de uma moratória, que também é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Portanto, se o contribuinte for beneficiado por um parcelamento ou for beneficiado por uma moratória, é perfeitamente possível que o fisco divulgue estas informações. Meus amigos, na aula de hoje nós estamos aí com vários assuntos, uma aula densa, mas interessantíssima, né? Estou à disposição para as dúvidas e para os esclarecimentos. E mais, será que a autoridade administrativa, ela pode requisitar o auxílio? Vejam a palavra que eu utilizei, requisitar, porque é assim que estabelece o CTN. Ela poderá requisitar o auxílio da força policial quando ela estiver exercitando a sua função? CTN prevê que sim. Vejamos. As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio de força pública federal, estadual ou municipal e, reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções, ou quando necessário a efetivação de medida prevista na legislação tributária. Então, vejam, aí fala a respeito das autoridades federais, o artigo 200, mas nós temos que pensar em todos os níveis, né? As autoridades administrativas poderão requisitar o auxílio da força policial quando vítimas de embaraço ou desacato, né? Ou ainda para efetivação de medidas, ok? Ainda, vejam que eu coloquei em verde, ainda que não se configure fato definido em lei como crime ou contravenção. Ou seja, é possível que a autoridade administrativa requisite o auxílio da força policial para o exercício da sua atividade, mesmo que não estejamos diante de uma situação definida como crime, de uma situação definida como contravenção penal. Tudo bem, meus amigos? Estão caminhando bem com a matéria? Tá tudo tranquila? Tá tudo tranquilo? Bom, vamos lá. A gente não para de falar? E aí a voz às vezes falta. Agora nós vamos ir para a segunda parte no que diz respeito à fiscalização, à administração tributária, que diz respeito à dívida ativa. Nós já estudamos a fiscalização, né?
tributária. E agora nós vamos falar da dívida ativa. E para conversar sobre a dívida ativa, eu vou projetar para vocês a linha do tempo do direito tributário, para que vocês entendam em qual local está a nossa matéria. Estamos no final do Código Tributário Nacional. Vejam que o Código Tributário Nacional é um dispositivo, é uma legislação, pequena, composta por apenas 218 dispositivos. Vejamos. Tudo no direito tributário começa, portanto, com o fato gerador. Muito bem, diante da ocorrência do fato gerador, nascerá de forma automática e infalível a obrigação tributária. Com a obrigação tributária já é possível falar em credor, devedor, todavia é preciso a materialização dessa obrigação, o que se dará via lançamento tributário. Lançamento tributário cuja principal função é a constituição do crédito tributário. Uma vez constituído o crédito tributário pelo lançamento, é preciso que o sujeito passivo seja notificado da sua realização. E será notificado para pagamento. Caso o contribuinte não efetue o pagamento, o que acontecerá? O débito será inscrito em dívida ativa. A principal finalidade da inscrição de um débito em dívida ativa, meus amigos, é extrair a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784(9) do Código de Processo Civil. CDA, que irá embasar o processo de execução fiscal, o processo de cobrança de dívida tributária e não tributária, e terá por base esse título executivo extrajudicial. Muito bem? Nossa matéria está exatamente no momento da inscrição do débito em dívida ativa. Nós vamos conversar a respeito da inscrição do débito em dívida ativa, certo? E vamos falar também da CDA. Então, meus amigos, o tema da aula diz respeito à dívida ativa. Vejamos, dívida ativa. Eu coloquei aí para vocês artigo 201 a 204 do Código Tributário Nacional. A matéria, então, dívida ativa no CTN, decorre da previsão do artigo ou da previsão dos dispositivos 201 a 204 do CTN. O que é uma dívida ativa e qual é o conceito de dívida ativa? Bom, coloquei no quadro para vocês, olha só. O conceito derivará do artigo 201 do Código Tributário Nacional, assim como do artigo 2º da Lei de Execuções Fiscais, da lei que trata da execução fiscal, que é a lei que está aí projetada para vocês, 6.830/80. Meus amigos, para que a gente chegue no conceito, nós vamos ter que olhar os dois dispositivos. Porque para que a gente pense na inscrição do débito em dívida ativa, é preciso, meus amigos, que haja débito. É preciso que não tenha acontecido o pagamento. Porque se tiver acontecido o pagamento, meus amigos, acontecerá a extinção do crédito tributário. Muito bem? Então, olha só, o que é dívida ativa? A dívida ativa diz respeito a créditos de uma fazenda pública e dos entes equiparados, tá? Créditos de natureza tributária e não tributária, que tenham sido inscritos na repartição competente. Veja que é preciso a inscrição na repartição competente, é preciso a formalização da inscrição, certo? E essa inscrição somente será possível após esgotado o prazo para pagamento do tributo. Então, vejamos os requisitos. Eu coloquei aí para vocês, olha, o
que é dívida ativa? Diz respeito à dívida tributária ou não tributária. Vejam, meus amigos, que a gente pensa que só poderá ser inscrito em dívida ativa créditos de natureza tributária. Mas créditos que não sejam de natureza tributária também poderão ser inscritos em dívida ativa, em sendo assim objeto de uma execução fiscal, desde que seja credor uma fazenda pública. Vamos pensar em exemplos: as multas penais, por exemplo, as multas ambientais, as multas decorrentes do Código de Defesa do Consumidor. Se a fazenda pública for credora, por exemplo, de um valor relativo a uma locação, ela pode, então, inscrever esse débito em dívida ativa. Então, diz respeito à dívida tributária ou não tributária, crédito tributário ou não tributário, né? Vou falar em dívida para seguir aí. Inscrita na repartição competente, a dívida, após esgotado o prazo para pagamento do crédito. Vejam, nós só podemos pensar em dívida ativa se tiver esgotado o prazo para pagamento do tributo diante do não pagamento. O prazo, ele poderá então derivar da própria lei ou em virtude de uma decisão proferida em processo regular. Certo? Tudo bem? Bom, a fluência de juros de mora não exclui, para os efeitos do conceito de dívida ativa, a liquidez do crédito. É lógico que a fluência de juros de mora não tira a liquidez da dívida ativa, né? Porque os juros de mora, obviamente, que eles correrão. Tudo bem? Chegamos ao conceito de dívida ativa, guardado. Dívida ativa, então, diz respeito àqueles créditos de natureza tributária ou não tributária, tá bom? E aí eu coloco aí para vocês, olha só. Dívida ativa da fazenda pública, a dívida ativa da fazenda pública pode ser tributária ou não tributária, nos termos do artigo 39, parágrafo 2º da Lei 4.320/64. Na verdade, a Lei 4.320/64, que trata de normas relativas a direito financeiro, normas sobre finanças públicas, ela traz no artigo 39, parágrafo 2º, exemplos de dívidas não tributárias, tá? E aí, eu coloco para vocês. As tributárias são as decorrentes das espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Exemplo dos impostos e taxas. Ao passo que as não tributárias, eu já disse isso, são as decorrentes de multas administrativas, receitas de aluguéis, né, ou de aluguel, e outras receitas originárias do Estado. Portanto, para a gente pensar em dívida ativa, a gente tem que estar diante, coloquei em vermelho aí para vocês, de crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito. Muito bem? Vou deixar aí para que vocês copiem o que eu estou falando. Maravilha, meus amigos. Prosseguindo, o que abrange a dívida ativa? Bom, a resposta decorre do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Execução Fiscal, que estabelece que a dívida ativa da Fazenda Pública compreende a tributária e a não tributária, e abrange a atualização monetária,
juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato. Vejam, meus amigos, a dívida ativa, portanto, abrange o quê? O valor do tributo ou o valor do crédito da fazenda pública, do crédito tributário ou não tributário, a dívida tributária ou não tributária, mais atualização monetária, mais juros de mora, mais multa e encargos. Muito bem? Muito bem. Mas e aí? Olha só, a inscrição em dívida ativa se trata de um procedimento formal. Um procedimento formal. E vejam, a inscrição dar-se-á via lavratura do termo de inscrição em dívida ativa. Coloquei aí o TIDA, termo de inscrição em dívida ativa, cujos requisitos estão previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional, assim como, meus amigos, no artigo 2º, parágrafo 5º e parágrafo 6º, parágrafo 5º e parágrafo 6º da 6.830/80. Vejam que eu transcrevi para vocês o artigo 202 do Código Tributário Nacional, já que o artigo 5º, aliás, o artigo 2º, parágrafo 5º, contempla praticamente os mesmos requisitos. Artigo este que nos demonstra quais são os requisitos que deverão estar contidos no termo de inscrição em dívida ativa, certo? Vejam, os requisitos, vem comigo, são aqueles que demonstram a dívida, né? Então, só para que eu mostre para vocês e vocês entendam. Olha só, o termo de inscrição em dívida ativa deve conter, primeiro, o nome do devedor, né? Assim como dos corresponsáveis, a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora e acréscimos, a origem e a natureza do crédito, ou seja, de que tributo se trata, como que se originou o crédito, a data da inscrição e, sendo o caso, o número do processo administrativo, né, ou do auto de infração que deu origem à dívida. Vejam, são elementos salutares para que seja constituído um instrumento, título executivo extrajudicial, que terá por base instruir um processo, né, que estará instruindo um processo de execução fiscal. Então, olha aqui, vem comigo. O termo de inscrição em dívida ativa, ele precisa obrigatoriamente conter esses requisitos, certo? Do termo de inscrição será extraída a CDA, a certidão de dívida ativa. Tudo bem, meus amigos? A certidão de dívida ativa, ela deve conter os mesmos elementos do termo, os mesmos elementos. O CTN menciona que, além desses elementos, ela deverá trazer o número do termo e o número do livro em que foi lavrado o termo. Vejam, a necessidade de constar o número do termo, né, e especialmente o número do livro, né? Hoje em dia pode ser que isso não aconteça, porque nós não temos mais livros relativos à inscrição do débito em dívida ativa, porque hoje tudo é feito via online. Mas, o que eu quero deixar claro para vocês é que a certidão de dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, ela contém os mesmos elementos do termo de inscrição em dívida ativa. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo até aqui? Façamos um pequeno intervalo e voltamos já.